Graça no Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 13, que diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Até aqui. Muitas pessoas, às vezes, não entendem o que é liberdade. Eu falo aqui da liberdade que Deus nos concede, nos dá. Trabalhei uma certa vez numa igreja que os jovens entendiam liberdade como fazer o que bem quisesse. Na realidade, jamais entenderam a profundidade desse versículo. E esse texto nos chama a atenção para a gente não confundir liberdade e libertinagem. Ele disse: vocês foram chamados à liberdade. Deus chamou a mim, chamou a você a uma vida de liberdade. Mas aqui não é no sentido comum do mundo, mas é no sentido espiritual. Liberdade do quê? Que Deus nos libertou. Ele nos libertou, primeiro, do império das trevas. E o império das trevas está ligado muito com a maldade, muito com fazer as coisas erradas. Ele nos libertou da escravidão do pecado, do domínio do pecado. Ou seja, para nós não fazermos a vontade da nossa carne que leva a gente a realizar os pecados nessa terra. O sentido liberdade aqui não é para você fazer o que você bem quiser, mas está dizendo que você foi liberto dessas coisas erradas, liberto da libertinagem de você fazer o que bem quiser, aonde quiser, como quiser, e ninguém tem nada a ver com a sua vida. Não é esse sentido. Deus não te libertou para você ser prisioneiro dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, do seu modo de vida próprio. A liberdade que Deus trouxe custou muito caro a Deus. Custou a morte do seu Filho Jesus. E a morte do seu Filho Jesus foi exatamente para nos libertar do pecado. Então, a liberdade aqui não é a volta para o pecado, senão a gente abandona a cruz, a gente abandona os efeitos da cruz. Por isso é que Paulo diz assim: porém não useis da liberdade sobre o pecado, para dar ocasião à carne. Pecado e carne são ligadíssimas. E ele diz exatamente: não use da liberdade que Deus te libertou do pecado para você dar ocasião à sua carne e dizer: eu sou livre para fazer o que eu bem quiser. O texto aqui, ele está mostrando exatamente que são duas coisas opostas. A liberdade de Deus e a falsa liberdade dos seres humanos. Essa falsa liberdade dos seres humanos te leva a uma escravidão do pecado. Portanto, ser livre é você ter a presença de Deus dentro da sua vida que te renova dia a dia, que te traz paz, que te traz harmonia, que te traz o perdão que veio da cruz do Calvário. Ser livre é não querer pecar. É livre do pecado e não escravo do pecado. Agora você é de Jesus. Por isso que o texto nos diz: porque vós, irmão, fostes chamados, Deus te chamou à liberdade, e a liberdade sobre o pecado, e não para você fazer o que o pecado comandar na sua vida. Você é livre. Você é livre para viver Jesus. Você é livre para não se submeter aos desejos carnais. Viva dessa maneira. Viva a verdadeira liberdade. E cuidado com a libertinagem. Deus o abençoe em Cristo Jesus. Amém.